Continuando, agora nós vamos mostrar como funciona o sentido do momento de força. Se esse sentido vai ser anti-horário ou horário, positivo ou negativo. Nesse caso, o momento causado vai ser no sentido horário, porque eu tenho que analisar o ponto de aplicação de força e o ponto de giro. Analisando ambos os pontos, eu percebo que o momento gerado vai ser no sentido horário. Mas esse é um caso, né? Vamos procurar exemplificar mais casos. Então, para começar, nós precisamos definir o sentido de giro conforme os sinais convencionais. Vamos adotar como convenção sentido anti-horário positivo e horário negativo. Anti-horário positivo, horário negativo. Então vamos fazer algumas ilustrações para ficar bem clara essa questão. Então aqui eu tenho o ponto de giro e aqui a força aplicada, distância D. Eu posso também colocar aqui o ponto de giro, porém uma força ser aplicada de forma oposta. Nesse caso, o momento vai ser no sentido horário, e nesse caso, o momento vai ser no sentido anti-horário. Então, nesse caso, como o momento gerado vai ser no sentido horário, eu vou definir como sendo, se anti-horário é positivo e horário é negativo, nesse caso horário vai ser negativo. E o sentido anti-horário vai ser positivo. Então, retomando. Primeiro caso, o momento gerado vai ser no sentido horário, no entanto, será negativo. E no segundo caso, o momento gerado vai ser no sentido anti-horário, no entanto, será positivo. Vamos colocar a distância na vertical agora. Primeiro caso, eu estou aplicando um momento. Aqui é o ponto de giro. Aqui é o ponto de giro. Primeiro caso, estou aplicando uma força, uma distância D, e essa força vai tender a causar um momento no sentido anti-horário. E no segundo caso, eu estou aplicando uma força com uma distância D em relação ao ponto de giro, e essa força vai tender a causar um momento no sentido horário. Então, no primeiro caso, o momento gerado vai ser anti-horário positivo. Então aqui eu vou ter positivo. E no segundo caso, como eu estou tratando de um momento no sentido horário, horário negativo. Então aqui eu vou ter um sinal negativo. A gente pode fazer mais uma brincadeira, né? Pode fazer mais uma brincadeira. Nesse caso, vamos botar assim então. A
B, C, D, né? Começando pelo caso A. Vou precisar de mais uma folha. Vamos começar pelo caso A. O que eu tenho no caso A? Eu vou ter, vamos chamar de MA. MA vai ser igual a quem? RA multiplicado pelo FA. Então, MA vai ser RA multiplicado por FA. Então esse é o primeiro caso, né? Caso A. O que eu tenho aqui? Eu tenho RA que está na direção I e FA na direção J. Porém, eu preciso averiguar os sinais, né? Eu sempre tenho que adotar que o vetor D encontra o vetor F. O vetor D vai encontrar o vetor F. Então, o vetor D ele sempre irá do ponto de giro até o ponto de aplicação de força. E nesse sentido, o que eu tenho? Eu tenho um vetor positivo. Então, o I será positivo. Porém, o F vai ser negativo, porque está para baixo. Então, aqui, o que eu vou ter? Isso é igual a quanto? É igual a menos K. Matematicamente, a gente percebe que o sinal negativo bateu. Vamos analisar o caso B. Caso B. Eu estou escrevendo R, mas R eu estou me referindo ao D, né? Então R é igual a D nesse caso aqui. Vou botar assim então, né? DA, DB, DC e DD. Então DA seria o RA, DB RB, DC RC e DD RD. Voltando, a gente está analisando o caso B agora. Caso B, o que eu tenho? O vetor D vai de encontro ao vetor F. Positivo. Então, aqui vai ser positivo. Vezes o J. A força F está indo de baixo para cima, então é positiva. O vetor D está indo da esquerda para a direita, positivo. E o vetor F está indo de baixo para cima, positivo também. Positivo com positivo vai dar positivo. Certo? Então, primeiro caso, eu percebo que o vetor D é positivo e o vetor F negativo. I vezes J menos K. Segundo caso, o vetor D é positivo e o vetor F positivo. Segundo caso, I vezes J vai dar mais K. Vamos agora para os casos seguintes. Então, vou escrever aqui MC igual RC vezes FC. Vamos lá então. O que eu tenho aqui? Eu tenho que DC vai até o F. Certo? Então, ele está indo no sentido